O Golden State Warriors foi o grande campeão na temporada 2022 e, diferente dos últimos anos, o Golden não entrou para essa temporada como os grandes favoritos. Nas últimas conquistas, a equipe da Califórnia contava com ninguém mais ninguém menos do que Kevin Durant, o que dava um vasto favoritismo para o time de São Francisco. Mas dessa vez, o time teve que se reinventar e encontrar forças em alguns coadjuvantes e em alguns jogadores não tão hypados. Podemos falar de Gary Payton II, jogador que rodou a NBA e a D-League tentando encontrar sua casa e, finalmente, em 2022 conseguiu achá-la. Ou de Jordan Poole, jogador escolhido no final da primeira rodada e que se tornou peça fundamental vindo do banco da equipe do Warriors. Mas hoje eu vim falar de talvez a história de superação mais impressionante dessa equipe do Golden. Seja bem-vindo ao Basquete Padaria, aqui quem tá falando é o Luiz. Eu já vim contar pra vocês como Andrew Wiggins se tornou um campeão da NBA. Draftado em 2014, Andrew Wiggins chegou à liga com status de estrela. Depois de uma ótima temporada na Universidade de Kansas, Andrew Wiggins chegou ao draft como unanimidade para a primeira escolha. Primeira escolha essa que pertencia ao Cleveland Cavaliers, mas que acabou trocando com o Minnesota Timberwolves em troca de Kevin Love, porque o Cleveland precisava de ajuda imediata para ajudar um tal camisa 23 que estava chegando na equipe naquele ano, né? Troca feita, pique selecionada e o Andrew Wiggins pousou em Minnesota. Minnesota que não tinha conseguido chegar aos playoffs desde a saída do Kevin Garnett em 2007, então eles estavam desesperadamente atrás de uma nova cara, de um novo franchise player para a franquia. Tudo indicava que o camisa 22 canadense era esse cara que iria liderar, que ser a cara e que ser o franchise player da franquia, algo que, como já sabemos, não aconteceu. Apesar de uma primeira temporada muito sólida, o que lhe rendeu o prêmio de Rookie of the Year, Andrew Wiggins não conseguiu corresponder e atender às altíssimas expectativas que foram colocadas sobre ele, de ser, como já falei, o novo franchise player, o cara que ia liderar a franquia a ótimas corridas de playoffs, algo que realmente não aconteceu. Apesar de colocar ótimos números nas suas temporadas, Wiggins nunca teve menos de 17 pontos por jogo em uma temporada da NBA. Wiggins nunca teve características de um franchise player de fato. Ele não era um líder e um cara que trazia aquela consistência que um franchise player precisa trazer. Ele era muito consistente, tinha partidas absurdas de pontuação, mas também tinha partidas muito ruins, e isso acabou gerando um certo desgaste e uma certa irritação por parte dos torcedores e por parte dos dirigentes de Minnesota. Algo que ajudou muito a desgastar também a relação de Andrew Wiggins com o Minnesota foi o seu altíssimo salário assinado. O Wiggins era um dos caras com o maior salário da liga, ganhando cerca de 30 milhões por ano, e que muitos falavam que esses 30 milhões que ele recebia não valiam a pena, até porque ele não conseguia ser o franchise player, que ele não conseguia liderar a franquia às vitórias, liderar a franquia ali aos playoffs. Então o Wiggins acabou virando uma certa piada em volta da liga e por parte dos torcedores do Minnesota, por ter um altíssimo salário e por ser esse cara, né, que não conseguia ser tão consistente, que não conseguia ser franchise player. E vale ressaltar que ele chegou à liga com esse status, como eu já falei, ele foi uma primeira escolha, todo mundo achava que ele ia ser um dos melhores jogadores da liga em alguns anos e algo que não aconteceu. Até que chegamos na temporada 2020, ano em que as coisas começariam a mudar para Andrew Wiggins. Após fracassar diversas vezes em tentativas de ir aos playoffs da NBA, o Minnesota Timberwolves finalmente cedeu e resolveu colocar Andrew Wiggins à disposição no mercado. E foi aí que o Golden State Warriors entrou em cena. Os Warriors tinham acabado de receber DeAngelo Russell, que tinha vindo em uma sign trade com Kevin Durant. Kevin Durant foi para o Nets e o DeAngelo Russell foi para o Golden State Warriors. E foi aí que o Bob Myers, o GM do Golden State Warriors, viu que o encaixe do DeAngelo Russell não era tão bom assim e viu a oportunidade de conseguir o Andrew Wiggins, e foi isso que aconteceu. O D-Lo pousou em Minnesota e Andrew Wiggins, pela primeira vez na carreira, não era mais jogador do Minnesota Timberwolves, ele era agora jogador do Golden State Warriors. Wiggins chegou na temporada 2020 no Warriors e essa temporada é exatamente a temporada que o Warriors estava tancando, né? O Klay Thompson tinha sofrido a lesão no joelho, o Curry tinha quebrado a mão, o Draymond Green jogava um jogo a cada 35 jogos, então o Wiggins chegou ali no cenário que ele já estava acostumado, né? Que era de tanque, que era de perder, e nessa primeira temporada dele ele fez basicamente o que ele fazia em Minnesota, que era pontuar bastante, lançar umas dunks da hora e perder muitos jogos, que isso aí realmente foi algo que ele fez bastante em Minnesota. Até que chegamos na temporada 2021, a temporada passada, que foi quando o Golden State Warriors decidiu e resolveu que eles seriam competitivos novamente. Com todas essas peças, os Warriors tinham em mente que eles seriam competitivos naquela temporada, e claro, isso passava muito também
pelo Andrew Wiggins, que era o small forward, que era o ala titular da equipe e que a equipe contava bastante que ele poderia ser aquele wing que toda equipe que quer ser competitiva precisa. O Wiggins fez uma boa temporada no Golden. O Golden, como vocês sabem, não conseguiu chegar aos playoffs, terminaram em oitavo e caíram no play-in para o Los Angeles Lakers. Mas o Wiggins fez uma boa temporada de adaptação nesse novo papel dele. Ele não era mais o franchise player, ele não era mais aquele cara que ia ter um volume de arremessos gigantesco. Ele era o ala que estava ali para ajudar o Stephen Curry ofensivamente, que ia ser o desafogo do time e que ia marcar bastante, porque ele é um cara muito atlético e ele ia ter que marcar. E ele fez uma boa temporada, apesar de ter sido uma temporada meio fracassada para a equipe do Warriors. Até que chegamos na temporada 2022, a temporada desse ano, a temporada que acabou, e como vocês sabem, que foi a temporada da vida de Andrew Wiggins. Os Warriors, agora sim, com ótimos role players, com um Stephen Curry mais do que esperado novamente e com uma equipe encaixadinha, eles voltaram a competir, eles voltaram a ser uma equipe competitiva, ficando desde o início da temporada ali nas cabeças da Conferência Oeste, e isso passando bastante mesmo pelas mãos de Andrew Wiggins. Wiggins fez uma temporada top, tendo uma média de 20 pontos por jogo ali no início da temporada, o que rendeu a ele até uma vaga no All-Star Game. Exatamente, Andrew Wiggins, como vocês devem saber, ele foi titular do All-Star Game desse ano, que também gerou bastante meme. Andrew Wiggins, titular do All-Star Game, que merda que tá acontecendo com a liga. Bom, ele não era para ele ter sido titular, ele foi titular por causa de fatores externos, mas o fato é que o Wiggins fez uma baita temporada e que merecidamente foi All-Star e que chegou aos playoffs com tudo. E foi nos playoffs que o Wiggins finalmente conseguiu a sua remissão, que finalmente conseguiu provar o seu valor, com muitas pessoas achando que ele ia fidar, que ele ia ser o Harrison Barnes, o que o Harrison Barnes foi em 2016, mas o Wiggins jogou muito basquetebol na pós-temporada. Muito basquetebol mesmo. Desde a primeira rodada, mas o Wiggins parece que foi evoluindo cada vez mais e se adaptando cada vez mais à pós-temporada até chegar nas duas melhores séries da sua vida. Ele tinha jogado só uma série de playoffs antes do Golden, mas o Wiggins se destacou muito nas finais de conferência, quando ele teve o papel de marcar Luka Doncic, e apesar do Doncic ter tido 25 mil pontos de média, porque não tem como parar o Luka Doncic, você só aceita que ele vai cagar na sua cara. Mas o Wiggins fez um papel espetacular, defensivamente falando, ele foi muito bom mesmo, muito bom. E ofensivamente, um jogador muito consistente e fazendo exatamente aquilo que o Golden State Warriors precisa. O Wiggins teve uma temporada chutando acima de 40% na bola de 3, espaçando o jogo e matando as bolinhas que ele era deixado livre por causa da gravidade do Curry. O Curry puxava toda a marcação, o Wiggins ficava livre e ele estava matando essas bolas. E, além disso, o Wiggins trouxe toda aquela agressividade para cima do aro que falta para o Golden State Warriors. O Warriors que tem o Klay Thompson, que tem o Curry, que tem o Poole, que são caras que conseguem fazer chover para 3, mas às vezes falta aquele cara de força para entrar no garrafão, para arrancar o aro. E, amigo, o Andrew Wiggins foi esse cara e ele gerou alguns highlights como esse daí que vocês vão ver. Como eu já falei, o Wiggins foi melhorando cada vez mais e chegamos às finais, onde ele teve o ápice da sua carreira, o momento onde ele jogou o maior basquete, onde ele foi, sem dúvida nenhuma, o segundo melhor jogador do Warriors na final de 2022, onde em um certo momento ali ele tinha o seu caso para ganhar o Finals MVP, acabou não ganhando, o Curry ganhou, mas ele tinha o seu caso fazendo tudo aquilo que eu falei, sendo agressivo, marcando o Jason Tatum de forma esplendorosa, marcando muito bem o Jason Tatum de verdade e ajudando o Warriors a conseguir o seu quarto anel em 8 anos e o Wiggins conseguindo a sua redenção de zoado, de contrato ruim, de não consegue ser franchise player, de tudo isso a campeão da NBA. Esse foi mais um vídeo do Basquete Padaria, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar aquele like. Não se esqueça também de seguir as nossas redes sociais, que estão tudo aí na descrição, que vai aparecer quando eu sair aqui do vídeo. Semana que vem eu tô de volta trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Um forte abraço e até a próxima.